É com moderado regozijo que enceto este podcast de seu nome Roberto Gamito, não ignorando que moderado regozijo encerra em si um mamarracho linguístico. Regozijo é pertencente à esfera vocabular que nos anuncia um transbordar. É um rio que sai do seu leito convencional com vontade, com ganas de assentar arraiais nas margens e ir por aí fora produzindo obra para desgosto das pessoas que, jogando as mãos à cabeça em uníssono, encetam uma espécie de hieróbica macabra. Começam a falar na sua língua habitual até que percebem a indecência ou a inabilidade da palavra dizer aquilo que sentem. E a uníssono, mais uma vez, entregam-se todos ao grito. Mas não é para falar nisso, é apenas para falar neste sentimento contínuo, ao mesmo tempo tonitruante, que é estar vivo. Eu não sei se estou mais alinhado ao Ocidente, se ao Oriente, numa coisa que diz respeito à nossa posição em relação à arte. Os ocidentais, nas palavras de Humberto Eco, tenho de pôr mais livros nesta retrete, caso contrário o meu peido ecoa aqui durante anos. Tenho de mobilar as tripas da baleia, caso contrário serei diálogos intermináveis com este fedor que às tantas não sei se é da baleia, se é o meu, e até a baleia torna-se paranoica de onde é que vem este cheiro. Esquecendo esta à parte, o que importa ressalvar é que o típico ocidental conserva uma distância em relação à obra, e essa distância faz com que crie histórias, legendas, essa é a relação possível com a obra. E põe um cigarro nos beiços, que nem precisa ser dos mais reais, pode ficcioná-lo e fazer gestos de mímica enquanto olha para uma obra. No entanto, a miopia é algo contagiante. O possível crítico que não viu, ou semi-viu, aliás, isto aqui é no campo das redundâncias, nós semi-vemos as coisas e é com essa semi-visão que nos temos que contentar. No entanto, a nossa arrogância impede-nos de frisar que é uma semivisão. Não é uma mundivisão, seria uma hemisferovisão. Perdoem-me o neologismo, no limite vamos até meio das coisas e esta distância é propícia a uma espécie de fantasia. Do outro lado, segundo, mais uma vez, as palavras sábias de Humberto Eco, nós estamos numa câmara anecoica de referências, o oriental faz, não sei se sempre, mas volta e meia, estátuas ou obras com vista a serem tocadas. E aqui entramos num terreno fácil, o tato enquanto desmistificador, a distância enquanto sítio para mitificar as coisas e o tato como quase o seu carrasco. De um lado, a distância, uma espécie de civilização de mitos, e o tato é iconoclasta, quase sem saber. É evidente que há aqui novelos de contradições. Nós, quando tocamos uma coisa, estamos a tocar essa coisa ou só o verniz dessa coisa. Há sempre algo mais fundo. A nossa marreta de iconoclasta aposentado não nos fará recuar até um tempo. Por exemplo, Pitágoras, que está presente no livro A História da Beleza de Humberto Eco. Alegadamente, Pitágoras foi um dos primeiros a harmonizar ou a formular, a trazer a música para a matemática. Diante de um ferreiro, algo tão pouco artístico, e já agora aproveito para fazer uma à parte, o ferreiro português, não confundir com o ferreiro de Hollywood, normalmente fazia sempre acompanhar de aprendizes. Aquela ideia de Aristóteles que o homem é um animal social é aplicável também a ferreiros. Traduzido por miúdos e subindo a temperatura, onde batem um, batem mais dois ou três. E isto provocava uma música diferente daquela que nós vemos no filme. Falando por mim, e se calhar já usurpando aquilo que eu poderia eventualmente dizer num dia lúcido, a figura do ferreiro nos filmes de Hollywood e mesmo nos outros de autor é sempre um gajo sozinho a malhar. Normalmente um gajo forte, talvez uma homenagem cifrada a Hefesto, o patrono dos ferreiros, e pau! Pau, ali a malhar e normalmente a um ritmo certo. Ora, isto produz uma música. Felizmente Pitágoras vivia num tempo em que Hollywood e Portugal ainda não tinham sido criados neste nosso imaginário, para desgosto, por exemplo, de Montenegro, que vive várias versões de Portugal, o que vai contra a versão do Precário, que este Portugal não interessa a ninguém. Montenegro e a sua corte, se calhar dá uma prova da vitalidade daquela ideia dos mundos paralelos. Aquilo só faz sentido se entendermos que
Portugal é outra coisa. Um Portugal que é inacessível a quem não tem dinheiro na carteira. E se calhar fazemos esta divisão. Aqueles que só têm acesso a um tipo de Portugal, a um mundo, e aqueles que conseguem saltar do universo paralelo em universo paralelo. É uma questão de ciência, não é uma questão de classe. Um bocadinho mais atrás, o português, enquanto abstração e enquanto ferreiro, fazia-se sempre acompanhar, produzia um tipo de música e se calhar mais desarmónica, própria dos bastidores de Delfos. Delfos é visto como o sítio de eleição, o oráculo de Delfos, associado a Apolo, patrono das musas, mas é preciso não esquecer que numa zona mais distante estava lá uma inscrição de Dioniso. A figura de Dioniso dá uma nova camada a qualquer uma das frases associadas ao templo. Nada em demasia ou conhece-te a ti mesmo. Uma coisa é pensar nestas frases tendo em conta que é um reduto do patrono da razão, da lógica, Apolo. Outra coisa completamente diferente é perceber que o seu antagonista maior, Dioniso, o deus da comédia, da tragédia e da insânia, está lá no templo, inscrito algures. Isto pode dar-nos uma leitura talvez mais precisa do mantra, à falta de melhor termo, conhece-te a ti mesmo. Se calhar a verdade é desconhece-te a ti mesmo, porque o conhecer-te a ti mesmo é uma impossibilidade. Não há nada mais estranho a nós próprios do que nós próprios. Eu sou o tipo mais estranho. Percorro os caminhos que percorrer, acedo aos livros que aceder, visito o que visitar, serei sempre inacessível a mim próprio. Eu não sou um pronome, não sou uma partícula, não sou uma abstração, eu sou uma assíntota, inacessível. Se quiserem, dentro de mim há uma ítica à qual eu nunca poderei chegar verdadeiramente. Em chegando, em virtude de a jornada se alongar e eu passar por várias agruras tipo Ulisses, quando eu chegar a essa ítica provar-me-á que não é a ítica que eu procuro. A ítica que eu queria alcançar está sempre um passo à frente ou atrás, mas será sempre inalcançável. Voltando atrás, Pitágoras tinha o ouvido treinado, deu-se conta que a música produzida pelo ferreiro era diferente consoante o martelo. Martelo mais robusto, um som, mais fininho outro som, começou a observar o martelo musicalmente. Aquilo que era um gesto repetitivo fez com que, ao olhar de Pitágoras, um dos sábios da antiguidade, fez brotar ali uma espécie de... conseguiu ser uma tese à volta da música, uma das primeiras teses em volta da música. Isto sem tocar. Do outro lado, temos uma arte mais asiática, grosso modo, em que muitas vezes temos uma aproximação, até nos convidam a estilhaçar as coisas. Evidentemente, o tato pode ser uma mitificação outra. Não podemos partir para as coisas com arrogância. Caso contrário, o tato será outra mistificação, tal como a distância. Saudavelmente, tanto a distância como o tato são duas formas de ver que podemos ter, se quisermos, no nosso repertório de lidar com o mundo, sendo que o mundo fugir-nos-á sempre. E este foi um Roberto Gamito. Até ao próximo apiadeiro.